bem-vindos a mais um Papo de Juventude e hoje nosso tema é racismo. Muito provavelmente você conhece alguém que sofre com ele ou até mesmo já presenciou alguma cena racista. A realidade é que ele ainda é muito presente na nossa sociedade e é um assunto que precisa ser discutido. Para participar desse bate-papo aqui comigo, eu recebo a deputada Mônica Francisco e jovens que lutam pela causa. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Deputada, muito obrigada. Primeira vez aqui no Papo de Juventude, né? Primeira vez, muito prazer pelo convite. Muito obrigada. Deputada, como eu falei aqui na abertura, infelizmente o racismo ainda é muito presente, né, na nossa sociedade. A senhora é vice-presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Cor, Raça, Etnia, Procedência Nacional e Expressão Religiosa, né? Isso aqui na Alerj. Sim. O seu mandato já é lutando por essa causa, né? É esse o seu trabalho, o seu foco aqui na Alerj? Sim, o meu trabalho na Alerj, ele tem um foco em negritude, em luta contra o racismo institucional, o racismo religioso e o racismo que estrutura as relações do Brasil, né? É um mandato majoritariamente negro, porque a gente entende que a composição do nosso mandato também é uma ação política, né? Parte da ação política. Então esse é um dos eixos principais e norteadores da política que a gente quer desenvolver na casa. Para a gente exemplificar, né, casos que acontecem no nosso dia a dia, que como eu também falei, muito provavelmente, né, a maior parte da população já presenciou alguma cena. E quem está aqui com a gente, esses jovens que lutam pela causa, já viveram também isso na pele. Mas eu vou começar a nossa conversa com a Caroline Oliveira, que ela é moradora de Duque de Caxias, é formada em astronomia, né, da UFRJ, né, Caroline? Bem-vinda. Obrigada. Porque ela simplesmente foi fazer uma parte do seu mestrado na NASA, gente. Só isso, né, Caroline? Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Vamos começar, na verdade, a escolha por astronomia. Você sempre quis ser astrônoma? Não. Eu comecei a graduação na UFRJ em matemática. Sim. Depois eu troquei de curso para física. E durante a física você tem que escolher uma sub-área da física para se dedicar durante a sua iniciação científica. E eu não me interessei de momento por nenhuma, até eu fazer uma disciplina de astronomia. E foi amor à primeira vista, então depois eu troquei para astronomia. E como é que foi esse processo para você chegar, né, até a NASA lá nos Estados Unidos? Foi um período que você passou, né, estudando, como se fosse um estágio, né? Isso, durante 3 meses. Você foi por bolsa de estudo? Isso, uma bolsa da CAPES. Da CAPES. E como é que foi a receptividade deles lá? Porque aqui a gente está falando de racismo e a gente sabe, né, que existe aí o racismo institucional, que é uma coisa que acontece dentro do ambiente de trabalho, nas instituições. Você no seu período da faculdade também, né? Você sofreu algum tipo de preconceito? Como é que foi a sua receptividade lá nos Estados Unidos, né, nesse ambiente da NASA? Não, dentro da NASA não houve nenhum grande problema, nada. Mas nos Estados Unidos em si, infelizmente sim. Eu fiquei lá por um tempo num Airbnb, numa casa lá. E o dono da casa, ele perguntou, você está na NASA, o que você faz lá? Eu falei que eu estudava astrofísica extragaláctica. Ele falou, então você é inteligente, né? Eu falei, sim. E eu fiquei pensando, sim, eu e muito mais do que eu. Então... Teve alguma outra situação, antes da gente começar o programa, você contou da questão do crachá, né? Sim, para entrar na NASA você tem um crachá com seu nome, foto e um tempo de validade desse crachá. E eu fui junto para a NASA com uma outra amiga também do mestrado aqui na UFRJ, e ela era uma aluna branca. Nós duas estávamos com o crachá com a validade na mesma data. Ela passou, o segurança não falou nada com ela, mas comigo me deu um sermão dizendo que o meu crachá estava para vencer, que eu deveria passar pela segurança novamente e tudo mais. Eu falei, eu estou ciente disso, eu vou, não se preocupe. Sim. Então... E qual o foco do seu estudo lá, né, nessa questão da astronomia? Na galáxia em si, mas como que funciona? Qual o seu foco? Conta pra gente meros terráqueos. Existe a nossa galáxia, chamada Via Láctea. Eu estudo outras galáxias, por isso extragaláctico. Isso inclui se tem vida em outros lugares também? Não, isso é outra área da astronomia. É outra área. Isso. Deputada, Caroline é moradora de Duque de Caxias, sim, né? Sim. Teve toda essa obsessão aí pelo estudo, né? Chegou aos Estados Unidos, é uma representatividade muito forte, né? É uma representatividade forte, representatividade importa muito.
Mas vale ressaltar que a gente não pode falar de meritocracia. A gente não pode cair nessa cilada, nessa casquinha de banana, de que ela consegue chegar sendo uma estudante periférica, morando numa área aqui no Rio de Janeiro, conhecida como Baixada Fluminense, uma área que agrega índices muito pequenos ainda no sentido do desenvolvimento humano, da questão da infraestrutura, desse município, né? E que tem uma maioria negra e não branca e parda. Então, não é só uma questão de esforço e de mérito pessoal, né? Tem todo um processo. Ela ressaltou a questão da Bolsa da CAPES, então a importância do investimento em pesquisa, extensão, em possibilitar que alunos e alunas, né, que são alunos, por exemplo, da reserva de vagas ou não, mas que são alunos de vagas, por exemplo, por cotas raciais ou não, mas que são alunos oriundos e oriundas desses espaços, tenham a possibilidade de acessar, porque o ponto de partida com outros alunos e outras alunas de outras áreas melhores da cidade tem condição, ponto de partida é outro, né, tanto familiar quanto individual. Então, vale ressaltar que representatividade importa, mas no caso de grupos, né, que são vitimizados, grupos que são historicamente, né, sofrem aí as vicissitudes do que produziu a escravidão negra no Brasil, que durou mais de 3 séculos, né, que só temos faremos 131 anos agora de uma abolição inconclusa, e esse é o resultado da inconclusão, né, dessa abolição que não trabalhou a reparação e a inclusão total, integral dessa população, poderia ter produzido casos que não são casos excepcionais, né? Seria um contingente da população considerável, tendo a possibilidade do mesmo ponto de partida e que poderia estar produzindo, diminuindo os índices tão graves que nós temos, que vão desde a diminuição da inserção da juventude negra nos postos de trabalho, do embranquecimento dos postos de trabalho. Ou seja, a ideia é que a oportunidade seja dada a todos, né? A todos e todas, não tenha indiscriminadamente. Não tenha exatamente. Porque mora ali ou porque mora exato, assado. Exato. É uma oportunidade, é um direito, é aquilo. Saúde, educação tem que ser um direito básico, realmente, de tudo. Exato. Se assim fosse, o senhor lá nos Estados Unidos não diria para ela, nossa, você é uma pessoa inteligente. Apesar de. Outro assunto também outro ponto, na verdade, do racismo aí que a gente pode destacar que acontece muitos problemas rotineiramente, é a questão religiosa, né, deputada? E eu acho que o Marco Oliveira pode falar para a gente, porque ele é teólogo e cientista, né, de religiões, formado em História. Marco, a intolerância religiosa a gente sabe que acaba sendo muito destacada na questão de religiões de matrizes africanas, né? Mas a gente tem que ressaltar que nenhum tipo de religião pode ser intolerável e indiscriminada. Eu gostaria de retornar à ideia de que a gente fala sobre preconceito, racismo e discriminação. A gente parece que fala misturando tudo, não é? Todos nós temos uma carga de preconceito. Nós temos uma carga de preconceito. A gente tem preconceito, conceito concebido, pré-concebido, não é? Sobre várias coisas. Racismo já seria uma doutrina que estabelece que uma raça é superior a outra. Não existe raças, né? Existe uma raça humana, raça, somente isso. Né? Esse conceito de raça foi criado justamente pela Europa para determinar que os negros eram inferiores. E agora a academia está dizendo que já não existe raça porque nós negros estamos buscando os nossos direitos, não é? Então, a discriminação não. Discriminação é uma coisa mais abrangente, é sistêmica. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala de uma coisa sistêmica no país que coloca o negro, a negra, sob suspeição. E é isso que faz com que, muitas vezes, entrando em algum lugar, a gente sinta diferenças de seguranças, ou a gente estranha as pessoas quando faz uma área que é área de brancos, assim, vamos assim dizer.
Então, existem diferenças nessas coisas. E aí a gente pode dizer que é um comportamento que está entranhado culturalmente nas pessoas? Sim, né? Sim. Eu creio que o racismo ele fere a quem sofre, mas ele também prejudica o racista. Não é? No Brasil, a gente tem uma estrutura racista que faz com que os brancos eles têm a tendência a serem racistas. E aí o branco tem que ficar olhando os seus privilégios, porque a gente tem que falar de branquidade também. Os brancos têm privilégios constantes nessa nação. Né? Então, com esses privilégios, os brancos vão crescendo, olhando para a TV, só se vendo, olhando nas políticas, se vendo. A gente olha para esses lugares, a gente não se vê, a gente não vê representatividade de negros. Então, obviamente, os brancos, quando se veem muito, eles se sentem nos privilégios. E é difícil, às vezes, para um branco, uma branca, se libertar, às vezes, do seu próprio racismo. Não é que a pessoa quer ser racista, ela é educada a ser racista. Cresceu assim nesse meio. Né? Um meio que você faz parte desse sistema estrutural que a gente vive. E aí a gente olha para a questão da intolerância, voltando à pergunta que você fez, é muito interessante, a gente tem que falar muito sobre essa questão. A intolerância, ela não é uma prerrogativa de um grupo ou outro. Assim, os evangélicos são intolerantes. Infelizmente, a intolerância também pega em outros grupos também. Certeza. É claro que a maioria das notícias que nós temos ouvido, infelizmente, nas periferias, a gente tem visto líderes ditos como evangélicos suscitando a violência de muitos grupos evangélicos nos terreiros, nas religiões de matrizes africanas. Então, o que é gritante, o que é terrível. Não é? Mas vou contar um caso, não sei se dá tempo, mas teve uma situação aqui no Rio de Janeiro de uma menina que foi apedrejada, não é? Pode estar de roupas da sua própria religião. Sim. A mãe dela era de uma igreja batista. Num domingo, a igreja batista deixou de fazer o culto, todos foram para a rua vestidos de branco e foram para a caminhada da intolerância, da caminhada contra a intolerância religiosa. Então, não dá para juntar todo mundo no mesmo saco. Não dá para dizer generalizar, que todos são preconceituosos, racistas ou intolerantes. Da mesma forma que existem os intolerantes, é como o senhor falou agora, existem aqueles que querem realmente unir, né? Até porque religião é para o bem comum, né? A gente não tem aí pretensão nenhuma de diferenciar ninguém. A gente vai continuar essa conversa para falar de outros tipos também, né, de racismo, que a gente infelizmente ainda tem na nossa sociedade, porque a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.